Primeiro, boa noite Maria Lídia, boa noite a todos os candidatos, boa noite a você que nos assiste em casa. Nesse ponto, um dos raros pontos em que eu concordo com Álvaro Dias. Veja só que não são só as posições que estão trocadas aqui. O Brasil se tornou um paraíso dos banqueiros. É impressionante, é uma verdadeira Disneylândia financeira. Banco aqui faz o que quer. Esses dias, estava dialogando com um economista que me contou um exemplo do Banco Santander. O Banco Santander, para uma mesma linha de crédito, na Espanha, sua matriz cobra juros zero. No Brasil, cobra 140%. Nós vamos acabar com a farra dos bancos. Primeiro, em relação à Bolsa Banqueiro, que são os juros abusivos que se cobra para a dívida pública no Brasil e que levam mais de 400 bilhões de reais ao ano. Enfrentando a Bolsa Banqueiro, nós temos condição de investir no social, de investir em educação, saúde, moradia popular, em tudo que o Brasil precisa. E segundo, baixando os juros que você paga no seu cartão, no cheque especial. Vamos fazer isso através dos bancos públicos, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Se a Caixa Econômica e o Banco do Brasil baixam os juros, os bancos privados têm que vir atrás, senão perdem a clientela. Assim, nós vamos enfrentar a farra dos bancos no Brasil. É um clube dos privilegiados que acham que manda no país. Eu não vou governar para banqueiro, eu não vou governar para mercado. O mercado já mandou demais, já falou demais. Está na hora de ouvir a maioria do povo brasileiro. Álvaro Dias, 30 segundos para a réplica. Os últimos governos contribuíram para a constituição de um monopólio de bancos no Brasil que definem a vida dos brasileiros. Quanto querem ganhar, quanto querem cobrar de taxas de juros. Em 2016, chegamos a 542% na taxa do cartão de crédito, taxa de juros do cartão de crédito, enquanto em Portugal é o Banco Central português que define e lá 16% ao ano. Essa é a diferença. Aqui no Brasil, os nossos governos se tornaram reféns do sistema financeiro nacional. Olha, não, esse é um tema importantíssimo, mas cabe também cada eleitor analisar quem é que vai botar lá. Porque não adianta botar banqueiro lá, ele vai defender o interesse dos bancos. Não adianta bancar candidato financiado por banqueiro lá. É a mesma coisa de botar o Maradona para treinar a seleção brasileira no jogo contra a Argentina. Ele vai defender quem? Alguém acha que ele vai defender que o Brasil ganhe o jogo? É claro que não. Botar banqueiro no comando da economia é fazer com que o Brasil continue sendo o quintal dos bancos. Falando em banqueiro, eu vou perguntar para o Henrique Meirelles. Meirelles, o compromisso da minha candidatura é enfrentar privilégios e os privilegiados. Você faz parte do clube dos privilegiados, junto com Alckmin, junto com Temer, que, aliás, trocaram videozinhos farpas essa semana, mas a gente sabe que depois, na hora de atacar o direito dos trabalhadores, todo mundo se entende. Olha, Meirelles, quando vocês governam, sempre dá recessão, sempre dá desemprego e os trabalhadores perdem direito. Eu queria só perguntar ao Meirelles se você for eleito, você vai enfrentar os privilégios da sua turma ou não? Boulos, por favor. Henrique Meirelles, sua resposta, 1 minuto e meio. Eu vou começar por respeitar as regras. Mas, quando eu fui presidente do Banco Central no governo do Lula, nós criamos 10 milhões de empregos no Brasil em 8 anos. E criamos também um aumento de arrecadação devido ao crescimento da economia, que permitiu a criação do Bolsa Família, que permitiu a criação do Minha Casa, Minha Vida e etc. Quando voltei ao governo agora com o presidente Temer, eu criei as condições para que o Brasil não só criasse 2 milhões de empregos e tirasse o Brasil da maior recessão da história, mas também reforçasse e aumentasse o Bolsa Família, aumentasse a Minha Casa Minha Vida, todos os valores. Portanto, eu, como presidente da República, eu me comprometo, isso sim, a criar 10 milhões de empregos no Brasil. Por quê? Porque eu sei como fazer isso, já fiz 2 vezes, porque, como eu disse, não se divide o país entre quem gosta do Temer, quem gosta do Lula e quem não gosta do Lula, do FHC ou não. E aqui, o mundo se divide, o país se divide entre quem trabalha e quem não trabalha.
como é exatamente a questão de ter gente que já trabalhou a vida inteira e outros não. Ok, obrigada. Boulos, a réplica. 30 segundos. Um banqueiro falando em trabalho é uma coisa extraordinária. Agora vamos lá. Comigo, Meirelles, rico vai pagar imposto. Nós vamos enfrentar o Bolsa Empresário, que é 10 vezes o valor do Bolsa Família em desonerações fiscais abusivas. O Bolsa Banqueiro, da farra dos juros da dívida pública, e vamos taxar grandes fortunas. Inclusive a sua fortuna, Meirelles, de quase 400 milhões de reais. O pessoal diz, você gosta muito de dizer que chama o Meirelles. Eu não vou chamar o Meirelles, eu vou taxar o Meirelles. Muito bem, a tréplica, Henrique Meirelles, 30 segundos. Eu trabalhei a vida toda e paguei sempre todos os impostos. Então eu pago os impostos, sim, com muita satisfação. Ao contrário de quem não trabalha, não paga imposto e não colabora com o país. Só fala em tomar recursos dos outros, fica falando em invadir propriedade e tomar recursos de quem trabalha duro. E isto é muito importante. O que é importante é, eu sou candidato ficha limpa. Obrigada, Henrique Meirelles. Minha pergunta é para o candidato Henrique Meirelles, com comentário do candidato Ciro Gomes. Senhor Meirelles, o senhor tem investimentos em dólar nas Bermudas, paraíso fiscal usado frequentemente para lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A Odebrecht, por exemplo, tinha uma conta nas Bermudas, usada para corromper políticos brasileiros. Eduardo Cunha também tinha um trust, como o senhor tem, não sei para que fins. O seu investimento, um trust, como eu já disse, é legalizado. Aparece até um nome muito singelo de sabedoria na sua declaração de imposto de renda. A minha pergunta é... A minha pergunta é, o senhor acha moralmente correto o presidente de um banco central de algum país, ministro da Fazenda, de qualquer país, do Congo ou da Dinamarca, ter investimentos em moeda estrangeira num paraíso fiscal? Henrique Meirelles, 1 minuto e meio para a resposta. Esta informação é uma informação equivocada. O que existe é uma fundação com a finalidade exclusiva de aplicar recursos em educação no Brasil depois que eu falecer. E grande parte da minha herança vai ser feita uma doação para essa fundação que vai aplicar apenas no Brasil para interesse dos brasileiros e melhorar o máximo possível a educação do Brasil. Isto está declarado no imposto de renda e há uma outra grande falsidade nisso em dizer que a minha fortuna está aplicada lá. Não, é um pequeno valor declarado na Receita Federal. O que existe, sim, de novo, é um testamento em que diz que uma boa parte vai ficar para a aplicação em educação. E o que importa é que tudo o que eu já fiz foi com o suor do meu rosto, trabalhei duro, sempre paguei todos os impostos. Essa fundação foi constituída lá porque eu morava no exterior, presidia lá um grande banco. E deixei para voltar ao Brasil para ajudar o país. E lá a fundação vai atrair recursos de outros investidores. Seu comentário, Ciro Gomes, 30 segundos. Fui colega do Meirelles e tenho apreço e respeito por ele. Ele não é uma pessoa desonesta em tudo quanto eu sei. Mas o Brasil permite de uma forma absolutamente imoral que ele, que comandou a autoridade monetária, que vigia a taxa de câmbio, que vigia a taxa de juros, mas junto com ele, os brasileiros abastados, o baronato do Brasil, mantém mais de 500 bilhões de dólares no estrangeiro, sangrando esse país que trabalha e produz. Isso não pode mais continuar. Henrique Meirelles, 30 segundos. Pois não. É importante que o telespectador seja bem informado, porque senão nós ficamos desinformando e enganando com declarações bombásticas, etc. O importante é que tudo o que ganhei com o suor do meu rosto, trabalhando no setor privado, ao contrário de muita gente aqui que fez um patrimônio só trabalhando no setor público. Eu não. Trabalhei tudo declarado e
dediquei depois uma boa parte da minha vida a trabalhar pelo povo brasileiro. A minha pergunta é para a candidata Marina Silva e eu peço que Álvaro Dias comente a resposta. O ex-presidente Lula, de quem a senhora foi ministra, afirma que é um homem sem culpas e que é um preso político. A senhora concorda com a afirmação ou acha que o ex-presidente está preso por ter cometido crimes comuns? Marina. A Operação Lava Jato trouxe para o país uma série de comprovações de envolvimento de políticos com corrupção, não só deles, mas dos seus partidos, em que, infelizmente, lideranças que poderiam estar contribuindo para melhorar o país estão igualmente envolvidas. O que o presidente Lula hoje está sofrendo em função da sua prisão tem a ver com o poderoso esquema de corrupção que se criou dentro do governo do PT. Mas não só do governo do PT, nos governos anteriores também, com a compra de voto, e que muitos deles só não estão presos, como é o caso de Aécio Neves, como é o caso de Renan Calheiros, do próprio Temer, do Padilha, do Moreira Franco e tantos outros que agora estão no palanque do PSDB, porque têm foro privilegiado. Eu digo que a justiça não pode ter dois pesos e duas medidas, por isso que eu apoio a Operação Lava Jato, porque a gente tem que combater a corrupção, com medidas de fato, não é apenas dizendo que é tolerância zero com a corrupção, sem nenhuma proposta. Combater a corrupção é enfrentar o problema da corrupção sistêmica, institucional, que assaltou os fundos de pensão, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, da qual PT, PMDB, DEM, PSDB praticaram juntos. Álvaro Dias, seu comentário, 30 segundos. O maior desserviço que se prestou ao país foi a banalização da corrupção durante muito tempo. E idealizaram um complexo e sofisticado esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo, evidentemente liderado pelo ex-presidente. A Operação Lava Jato desvenda os mistérios desse esquema de corrupção e coloca na cadeia aqueles que antes estavam impunes. A Operação Lava Jato tem que ser política de Estado no combate implacável à corrupção para que o Brasil volte a ser sério. Marina Silva, 30 segundos. Em toda a minha vida pública, são quase 32 anos, nenhum envolvimento com corrupção. Eu não encaro a justiça como se fosse um ato de vingança. Eu encaro justiça como reparação. E é por isso que não se pode ter dois pesos e duas medidas. Empresários e políticos que não têm foro privilegiado estão pagando por os seus crimes. E agora a sociedade brasileira deve se mobilizar para que aqueles que estão impunes no Congresso e nos palácios paguem também. Candidato Ciro Gomes, com comentário do Geraldo Alckmin. Ciro, você já disse que seria capaz de receber a turma do Moro, uma expressão que você usou, a bala. Tem dito também que a prisão do Lula é injusta, apesar de você se orgulhar de estar fora da Lava Jato. Afinal, se o senhor for eleito, o senhor vai dar força para a Lava Jato ou o senhor vai colocá-la na caixinha? A Lava Jato... desculpa. Pois não, 1 minuto e meio. Veja, eu acho que a Lava Jato pode ser, quando se consolidar, uma virada histórica na vida de impunidade com que se premiou a ladruagem de alto coturno no Brasil. Entretanto, a minha formação é de profissional do direito, eu fui professor de direito. E a justiça barulhenta, a justiça que dá muita entrevista, a justiça que vive de gravatinha borboleta nos salões da grande burguesia nacional e estrangeira, está sempre vulnerável a uma suspeição. E tudo que nós, os brasileiros, não precisamos é de uma operação tão importante potencialmente quanto essa, ser inquinada de suspeição. Eu, como profissional do direito, perguntado nas circunstâncias em que eu fui, considero que a sentença que condenou o presidente Lula é injusta. E eu explico por quê. Não sou eu que julgo, quem julga são os tribunais e a justiça. Mas é que no Brasil, o sistema que vale, isso é só direito, não tem nada a ver com minha simpatia ou minha antipatia, é o que está escrito. Nullum crimen, nulla pena sine lege, diz o latim, né? Que quer dizer, não existe crime sem lei, nem pena sem lei anterior que eu defina. E o juiz Sérgio Moro, homologada a sua sentença já com o status de um tribunal respeitável, da 4ª Região em Porto Alegre, não consegue demonstrar uma prova sequer. E condena o Lula por aquilo que nós no direito chamamos de conjunto de indícios.
É a primeira sentença que eu conheço dessa natureza. Quanto a receber alguém que violenta suas liberdades democráticas de forma arbitrária, da forma com que, moderadamente usando os meios necessários, isso é o mais puro direito. Chama-se legítima defesa. Qualquer pessoa agredida tem direito de reagir. Ok, candidato. Seu comentário geral do Alckmin, 30 segundos. Olha, primeiro eu entendo que a prisão em segunda instância está correta, porque senão a segunda instância, eu não sou advogado, mas a mim me parece que será um rito de passagem, se ela não tiver nenhuma consequência. Depois, total apoio à Lava Jato e às investigações. O que a sociedade quer é que se apure, se absolva quem deve ser absolvido e condene quem deva ser condenado. E duas novidades. Primeiro, o perdimento, aquele que ocasionar prejuízo e não provar o seu patrimônio, ele perde o seu patrimônio. Obrigada. Muito bem, agora o seu comentário, Ciro Gomes, 30 segundos. Política é política, direito é direito. Então vamos só fazer as caixinhas ficarem cada qual no seu cada qual, porque o Brasil está meio de cabeça para baixo. O Brasil garante 4 graus de jurisdição, o que é uma aberração. Mas o Brasil, na lei, na Constituição, garante 4 graus de jurisdição que foram explorados, por exemplo, pelo Eduardo Azeredo, ex-presidente do PSDB. E o Lula está com a pena executada na segunda instância. Isto é novo, é absolutamente novo e foi tomado por uma decisão, não mudou a lei nenhuma, foi tomado pelo Supremo Tribunal Federal por um voto de maioria. Esse é o primeiro debate que nós estamos fazendo depois do atentado contra o candidato Jair Bolsonaro. Eu tenho dito reiteradas vezes que entrei nessas eleições, mesmo com todas as dificuldades, de não ter tempo de televisão, de não ter dinheiro, fazendo a minha campanha, uma campanha franciscana. Mas eu disse que eu entrei para oferecer a outra face. E essa é a ideia cujo tempo chegou. Para a face do ódio, o amor, para a face da preguiça, o trabalho, para a face da violência e do desrespeito, nós temos que ter tolerância, respeito com as ideias dos outros, mesmo quando elas são diferentes das nossas. Eu sou mulher, eu sou mãe de 4 filhos, eu vi a violência perto da minha vida, desde a minha adolescência, o assassinato do Chico Mendes, do Ivaí Gino e de tantas outras pessoas. Em pleno século XXI, nesse ano de 2018, nós tivemos o assassinato da Marielle, nós tivemos o atentado à caravana do presidente Lula e tivemos agora o atentado contra o Jair Bolsonaro. Nós não vamos chegar a lugar nenhum com o país dividido. E eu quero chamar você, mulher, para junto comigo fazermos um grande movimento de unir o Brasil a favor daquilo que interessa: saúde, educação, vida digna para todos, um país próspero, bom de se viver. Eu imagino o que deve estar pensando agora o brasileiro que nos acompanha, diante de tantas promessas, de tantas propostas, e essa descrença que campeia no país como consequência dos desgovernos e da corrupção avassaladora que provocou revolta e indignação. O que dizer aos brasileiros? Eu confesso que teria constrangimento de apresentar qualquer proposta se antes não assumisse o compromisso de romper com esse sistema de governança corrupto e incompetente. Alguns estão sendo presos, outros ainda serão certamente. Mas se nós preservarmos esse sistema, ele continuará sendo essa fábrica de barões da corrupção no nosso país e nós não vamos alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com a grandeza do nosso povo. Hoje é o ano novo da comunidade judaica e eu me lembro que esse país é o país das crenças e das religiosidades. Nós somos muitos Brasis dentro de um grande Brasil e devemos nos respeitar. O ódio cega a inteligência, a raiva e a intolerância alimentam a violência e comprometem o processo democrático. O nosso repúdio àqueles que praticam a violência e àqueles que estimulam a violência. O brasileiro precisa abrir o olho. Agradecer a você que está nos acompanhando até este final do debate.
dizer que tenho até mesmo antes de ser candidato a presidente da República, e esse também é o pensamento de uma mulher corajosa, batalhadora, como é a Ana Amélia, nossa candidata a vice-presidente da República, que nós temos defendido a pacificação. Apenas unidos nós vamos conseguir superar os grandes desafios do Brasil. Desafio do emprego e da renda, trazendo investimento, fazendo reformas, tendo uma agenda para o crescimento brasileiro. A agenda da educação, educação de qualidade, da saúde e da segurança. Todas as vezes que o Brasil fez um esforço de pacificação, ele avançou. O Brasil já tem problemas demais. Os brasileiros já têm problemas demais. Nós não podemos ter um próximo presidente ainda mais problema. Não. É hora de decisão. O Brasil já errou. Nós já erramos e vimos as consequências desse erro. Nós estamos preparados para fazer um grande esforço de união nacional em torno da mudança política, da mudança tributária, da reforma do Estado brasileiro, para que o país se encontre e seja uma grande nação. Eu quero agradecer a você, Maria Lídia, agradecer à TV Gazeta e aos parceiros que promoveram esse debate, cumprimentar os ilustres adversários por essa noite e especialmente agradecer a você, meu irmão, minha irmã brasileiros que ficaram até essa hora conosco. Se você pensa que o Brasil precisa mudar, nós estamos juntos nessa batalha. O Brasil, de fato, não pode continuar com 63 milhões de pessoas humilhadas com seu nome no SPC. O Brasil não pode manter-se alheio a 13 milhões e 700 mil irmãos e irmãs nossas desempregados. Não é possível que o nosso país continue com o coração fechado para mais de 32 milhões de brasileiros que estão vivendo de bico. 60 mil mulheres foram estupradas no nosso país. Mas isso não precisa ser assim. Um projeto nacional de desenvolvimento que tenha compromisso em consultar as melhores inteligências tem a resposta para tudo isso que é o desafio que leva muitos de nós ao desânimo, outros tantos à revolta. Nem o desânimo nem a revolta são bons conselheiros. Esse restinho de esperança que está aí, não decida agora. Bote o pé atrás, compare os candidatos, assista aos debates, veja quem entregou quando teve a oportunidade, veja se há coerência entre o que falam e aquilo que fazem ao longo da sua vida, e se tem compromisso com a agenda da classe média e dos mais pobres, que são as vítimas dessa tragédia nacional. E aí eu tenho pouco tempo na TV, mas cirogomes.com.br, meu site, explica todas as propostas. Muito boa noite. Muitos me perguntam, Henrique, por que você que chegou lá ao topo de uma grande organização mundial, voltou ao Brasil, agora você não precisa disso e, ao contrário de muitos, você não também necessita disso para viver. Por que você está enfrentando esse problema? Por que você está nesse esforço e sendo candidato a presidente da República? Eu digo, porque eu tenho um profundo desejo de melhorar a vida da sua família, a sua vida, a vida dos brasileiros que estão sofrendo muito, é verdade, com toda a situação do país, não só na economia, como na saúde, na educação, também na segurança, que é uma coisa fundamental. E eu sei como fazer isso. Eu já presidi uma grande organização mundial e eu vi isso como funciona e não funciona em 32 países. Voltei ao Brasil, assumi o Banco Central e, colocando isso para funcionar, criamos 10 milhões de empregos no Brasil. Voltei novamente, tirei o Brasil da maior recessão da história. Agora, junto com vocês, nós vamos criar 10 milhões de novos empregos no Brasil nos próximos 4 anos. Para isso, eu preciso apenas do seu voto. É só me chamar e nós vamos construir o Brasil que você quer. Quero agradecer a você, Maria Lídia, agradecer aos organizadores do debate e principalmente agradecer a você que está em casa nos assistindo nessa noite de domingo. O Brasil vive uma grave escalada de ódio e de violência. O assassinato da Marielle Franco vai fazer 6 meses, nós não sabemos quem matou, quem mandou matar. Os tiros na caravana do Lula e agora uma campanha eleitoral cheia de ódio com o episódio que aconteceu na semana passada. Esse sistema
esse sistema do ódio, da violência, da morte, é o mesmo sistema dos privilégios, da desigualdade, da indiferença. A gente foi perdendo, isso não é de hoje, as pessoas perderam a capacidade de se colocar no lugar das outras. As pessoas passam, vem alguém na calçada, sem teto, com fome, e passam reto, como se ali não tivesse alguém. As pessoas se tornaram invisíveis. Uma criança chega num semáforo e alguém no carro fecha o vidro. A gente foi perdendo a capacidade de se solidarizar. A crise no Brasil é profunda. Não é apenas uma crise econômica, não é apenas uma crise política, é uma crise de destino, é uma crise ética. E eu sou o único candidato com condições de enfrentar esse sistema, porque não tenho o rabo preso. Sou o único candidato que posso restaurar a solidariedade como modo de fazer política. Por isso, chegar no dia 7 de outubro, vote PSOL, vote Bolo 50, vote contra o sistema.